Altos funcionários do gabinete do primeiro-ministro japonês declararam a repórteres sobre a necessidade do Japão se armar nuclearmente, gerando polêmica. O alto funcionário fez a declaração baseada em opinião pessoal. Mas é raro um membro do governo japonês mencionar armamento nuclear. Hoje vamos analisar esse tema em detalhes. Segundo reportagem do Mainichi, em 19 de dezembro, um alto funcionário responsável pela política de segurança no governo Kaji, em 18 de dezembro, apontou para os repórteres as ameaças dos países vizinhos, como a expansão das armas nucleares da China, a ameaça nuclear da Rússia e o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Depois disso, ele afirmou que, no final das contas, proteger o próprio país depende de si mesmo e, portanto, para a segurança nacional, o armamento nuclear do Japão é necessário. No Japão, existe o princípio das 3 não nucleares. Esse princípio, em resumo, significa que o Japão não deve produzir, possuir ou permitir a entrada de armas nucleares. Criado em 1967, esse princípio foi mantido até hoje. Mas agora há declarações que o desafiam. No Japão, as críticas também são intensas. Nakatani Gen, ex-ministro da Defesa, disse que o governo deve evitar opiniões pessoais imprudentes. Saito Tetsuo, líder do Komeito, como era de se esperar, quando surgiram discussões sobre o armamento nuclear no Japão, o país que reagiu de forma mais sensível foi, sem dúvida, a China. A China protestou fortemente contra o fato de um alto funcionário do gabinete do primeiro-ministro japonês ter defendido o armamento nuclear. Geo Zhak-hun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse em 19 de dezembro que o Japão tem adotado palavras e ações equivocadas sobre questões militares e de segurança. Atualmente, algumas forças no Japão estão demonstrando movimentos para adquirir armas nucleares. Ele afirmou que as forças conservadoras de direita querem reviver o militarismo, fugir das restrições internacionais e acelerar a remilitarização. Afirmou que o Japão deve parar de buscar pretextos para expandir seu poder militar e de testar os limites da justiça internacional sobre armas nucleares. Na verdade, o Japão é um país que já completou quase todas as condições técnicas necessárias para possuir armas nucleares, a ponto de ser classificado pela comunidade internacional como um país quase nuclear. O que significa o conceito de país quase nuclear? É um país que, apesar de não ter armas nucleares, pode produzi-las rapidamente se decidir politicamente. Atualmente, os países considerados nessa categoria são Irã, Japão e Coreia do Sul. O Japão é visto como o país que mais rápido se armaria nuclearmente. O Japão acumulou tecnologia em todo o ciclo do combustível nuclear por muito tempo, alegando geração de energia nuclear. O Japão não só tem experiência na operação de reatores que usam urânio como combustível, mas também já domina completamente a tecnologia de reprocessamento para separar o combustível nuclear usado e extrair plutônio. O motivo pelo qual essa tecnologia de reprocessamento está diretamente ligada à armamentização nuclear é porque um dos principais materiais das armas nucleares é justamente o plutônio. O Japão armazena mais de 44 toneladas de plutônio, quantidade suficiente, em teoria, para produzir cerca de 6.000 ogivas nucleares. Em outras palavras, o Japão já possui a capacidade de produzir material nuclear, conta com o pessoal científico e tecnológico necessário para projetar armas nucleares e até mesmo sistemas de transporte capazes de colocar tudo isso em operação real. Faltava apenas a decisão política e a disposição de assumir o ônus internacional. Por esse motivo, entre os especialistas, há avaliações constantes de que, caso o Japão decida se armar nuclearmente, não levaria anos, mas sim alguns meses para tornar sua força nuclear uma realidade. Por isso, a China reage sensivelmente a cada declaração do Japão sobre armas nucleares. No momento em que o Japão realmente adquirir armas nucleares, o equilíbrio estratégico do Nordeste Asiático será fundamentalmente abalado, e para a China, isso deixará de ser apenas uma questão diplomática, tornando-se uma situação em que terá que repensar toda a sua estratégia de dissuasão nuclear e segurança nacional. Por outro lado, enquanto a China reage de forma sensível, os Estados Unidos estão avaliando a situação de maneira positiva. Dentro dos Estados Unidos, está se formando um clima favorável à posse de armas nucleares e ao armamento nuclear independente do Japão. Na verdade, a razão pela qual se fala sobre o armamento nuclear no Japão não é porque a opinião pública dos Estados Unidos mudou, mas sim porque, de forma consistente, a opinião pública americana tem visto de maneira positiva o armamento nuclear do Japão. No dia 19 de novembro, a revista americana especializada em diplomacia e segurança, Foreign Affairs, afirmou que a posse de armas nucleares pelo Canadá, Alemanha e Japão poderia, na verdade, estabilizar a ordem internacional. E como os Estados Unidos, na prática, não conseguem fornecer um guarda-chuva nuclear para todo o mundo, muitos avaliaram que a posse de armas nucleares pelo Japão poderia funcionar como um meio de complementar a dissuasão ampliada dos Estados Unidos. Ainda assim, isso gerou polêmica.
Chiara Minoro, secretário-chefe do gabinete, afirmou em 19 de dezembro que o governo segue os 3 princípios antinucleares e tentou acalmar a situação. No Japão, há rumores de que o governo Kaichi tenta mudar os 3 princípios antinucleares. Além disso, entre os conservadores japoneses, estão surgindo gradualmente argumentos de que, diante da possibilidade de os Estados Unidos abandonarem o papel de polícia mundial e se afastarem da segurança do leste asiático, o Japão deve fortalecer sua própria capacidade de defesa para enfrentar ameaças. Claro, entre os 3 princípios antinucleares, o primeiro-ministro Kaichi defendia a alteração da cláusula de proibição de entrada, ou seja, permitir a entrada e o posicionamento de armas nucleares americanas em território japonês. Há relatos de que o Comitê de Segurança do Partido Liberal Democrata pediu a reavaliação dos 3 princípios antinucleares, indicando possíveis mudanças em breve. Como o debate sobre armamento nuclear começou no Japão, precisamos observar como a situação evoluirá. Alguns teriam feito esses comentários de propósito para testar a opinião pública sobre armas nucleares. Kinoshita Chigaya, especialista em sociedade política japonesa, disse ao Asahi que defender armas nucleares publicamente pode prejudicar o governo. Por isso, acredita que altos funcionários preferem vazar essas informações de modo não oficial para criar um clima favorável. Ainda assim, a China reage sensivelmente. Já ocorreram conflitos militares entre Japão e China por investigações de radares de caças. Em 9 de dezembro, bombardeiros da China e Rússia voaram próximos à ilha de Okinawa, rumo a Tóquio, Japão. Há interpretações de que a China, ao mobilizar bombardeiros capazes de transportar armas nucleares em um exercício, estaria enviando um aviso de que poderia bombardear Tóquio. Com a Rússia envolvida, o Japão enfrenta mais ameaças à segurança. Continuam realizando disparos reais para demonstrar força contra o Japão. Fala-se em armamento nuclear no Japão e espera-se que os conflitos aumentem. O Japão confia principalmente no apoio dos Estados Unidos da América, mas a opinião pública americana apoia a ideia de o Japão ter armas nucleares. Mas, na verdade, o governo dos Estados Unidos está se mantendo neutro. A Casa Branca afirmou em 11 de dezembro que, apesar das tensões entre Japão e China, os Estados Unidos da América mantêm boas relações com ambos. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Levy, foi questionada sobre a posição do governo dos Estados Unidos da América. Trump afirmou ter ótimo relacionamento com o novo primeiro-ministro do Japão, ficou feliz em conhecê-lo e já conversaram várias vezes. Mas, sobre as relações entre os Estados Unidos da América e a China, o presidente Trump explicou que mantém uma boa relação de trabalho com o presidente Xi Jinping e acredita que isso é benéfico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram a opinião de que, enquanto mantém firmemente a aliança Estados Unidos da América, Japão também pretendem manter uma relação de trabalho harmoniosa com a China para realizar os interesses americanos. Mas isso é algo muito preocupante para o Japão. As demonstrações de força da China e Rússia aumentam. E sem apoio dos Estados Unidos da América, o Japão enfrenta sozinho a ameaça chinesa. Por causa disso, o Japão está demonstrando grande preocupação com essa situação, enquanto a Coreia está mantendo uma postura oficialmente muito cautelosa e observando silenciosamente o desenrolar dos acontecimentos. Apesar das declarações polêmicas de Hang Mo-jang, alto funcionário japonês, o governo sul-coreano evita avaliá-las ou criticá-las publicamente. Isso é interpretado como uma decisão estratégica de observar atentamente o desenrolar da situação, ao mesmo tempo em que evita causar repercussões diplomáticas desnecessárias. Quanto ao conflito Japão-China, o governo só expressa opiniões de princípio. E a discussão sobre o aumento do orçamento de defesa do Japão, à primeira vista, parece ser uma questão de segurança interna japonesa, mas na verdade está diretamente ligada ao ambiente de segurança da Coreia. Por isso, para a Coreia, é difícil tanto levantar a voz precipitadamente quanto ignorar completamente a situação. Se o Japão elevar oficialmente a discussão sobre o aumento do orçamento de defesa como uma pauta, há uma grande possibilidade de que o equilíbrio militar de toda a região do Nordeste Asiático seja abalado, e as consequências inevitavelmente atingirão primeiro a Península Coreana. Especialmente considerando que a Coreia do Norte já trata o aumento do orçamento de defesa como um fato consumado, se o Japão também começar a discutir seriamente a posse de armas nucleares, a Coreia do Sul se verá em um ambiente onde a maioria dos países vizinhos possui armas nucleares ou baseia suas estratégias na premissa de possuí-las. Se a Coreia do Sul se opuser publicamente, as relações com o Japão podem ficar tensas. Se tolerar as ações japonesas, cresce a insatisfação interna e preocupações com a segurança. Por isso, neste momento, a Coreia do Sul está focada em coletar informações por meio de canais diplomáticos e de segurança, fortalecer a cooperação com os Estados Unidos e observar atentamente se haverá mudanças reais nas políticas internas do Japão. Embora externamente tudo pareça calmo, é muito provável que, internamente, estejam sendo analisados vários cenários para determinar se as declarações do Japão são apenas um acontecimento isolado ou um sinal de mudança de política a longo prazo. Se as discussões sobre o armamento nuclear do Japão avançarem para um estágio mais concreto, a Coreia do Sul também poderá ser forçada a tomar uma decisão. Portanto, o silêncio neste momento não significa indiferença, mas sim uma resposta cuidadosamente calculada. As referências a armas nucleares no Japão causam grande impacto. O que acham da situação?
Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.